O Game Boy é a casa de franquias famosas que começaram na incrível telinha monocromática do portátil da Nintendo. Pokémon, Kirby, Saga, que virou lá o Final Fantasy Legend aqui no ocidente, e também alguns personagens que tiveram sua primeira aparição em jogos do Game Boy, mais precisamente na série de jogos do Mario. Super Mario Land chegou com a responsabilidade de estrear as aventuras do nosso querido Bigodudo no portátil. E essa tarefa ficou a cargo não de Shigeru Miyamoto, mas sim de Satoru Okada e Gunpei Yokoi, que faziam parte da Nintendo RID-1, ou Nintendo Research and Development 1, uma das principais divisões de desenvolvimento da Big N, sendo responsável por jogos como o próprio Donkey Kong de arcade e iniciando franquias como Kid Icarus e Metroid. Então, mesmo sem Miyamoto à frente, a equipe já era bastante experiente. E para ser o carro-chefe para a chegada do Game Boy, a aventura do Mario monocromática trouxe novidades para a franquia, algumas que perduram até hoje e outras que só ficaram por lá mesmo e que deixam o jogo com uma aura única. Era uma vez onde havia um pacífico mundo chamado Sarasaland, um mundo onde haviam 4 reinos, Birabut, Muda, Yaston e Chai. E de repente, um dia, uma grande nuvem cobriu Sarasaland, e dela saiu uma nave com um monstro terrível chamado Tatanga. E ele então hipnotiza todas as pessoas de todos os 4 reinos e pretende se casar com a princesa Daisy, para ela ser sua rainha e ele controlar todo o mundo de Sarasaland. Mario, sabendo disso, corre para o reino de Chai, onde a aventura começa. Essa é a história do jogo, segundo o manual. E sim, lá tá escrito Mundo de Sarasaland. Olha, eu consegui falar Sarasaland, fez de Sarasaland, que é muito mais legal. E dá a entender que os jogos se passam em outro planeta, e não num reino distante do reino dos cogumelos. E para a história faz mais sentido ser o reino de Sarasaland, já que Tatanga quer se casar com a princesa Daisy para ele se tornar o rei. Então, Daisy seria a princesa do mundo todo? Então não faz muito sentido. Não sei se foi a tradução que veio na época assim, algum problema aí para traduzir a história, já que vários sites, fandoms, wikis citam Sarasaland como um reino. Fato é que Sarasaland é bem diferente do reino dos cogumelos. Temos pirâmides, esfinges, moais, fundo do mar com várias naves espaciais. Tudo é muito peculiar. Os inimigos aqui são únicos também, retornando os Koopa-Troopas, que dessa vez explodem ao serem atingidos. Mas espere um pouco, eles são os Nokobun. Pelo menos temos os cogumelos e as flores de fogo de volta, mas dessa vez o fogo rebate no chão e sai voando. Bem, não é o fogo, mas são as super bolas. Sim, esse é o nome do poder aqui. Pelo menos está lá escrito no manual que são as super bolas do Mario. E as super bolas saem rebatendo para todo lado no melhor estilo Breakout. Tudo parecido, mas ainda assim bem diferente. É quase como se Super Mario Land fosse um bootleg oficial. E não só por toda essa parte peculiar de história, cenários e inimigos. O gameplay aqui também é diferente. O Mario tem uma movimentação rápida e brusca. Até complicado explicar a sensação de controlar o personagem aqui. A física dele é bem diferente do que vemos lá no Super Mario Bros. Não tem aquela escorregada, aquela freada para mudar a movimentação do personagem e também o momentum dos pulos é um pouco diferente. A mudança de trajetória é sempre seca. Não é algo que vai atrapalhar. Depois da primeira, segunda fase, a gente já pega o ritmo de movimentação do jogo. E uma adição interessante aqui são as seções de navinha ou submarino, que funciona como a navinha, e também o avião. Todos são no estilo shooter horizontal, que controlam muito bem, além de poder spamar tiro à vontade, o que é sempre muito satisfatório. No final, Super Mario Land cumpre seu papel de servir como pontapé inicial para os jogos do Game Boy do encanador e vale pela curiosidade para conhecer esse reino ou mundo de Sarasaland. E aqui também temos a estreia da Princesa Daisy.
Em sua época de lançamento, só perdeu mesmo para o todo-poderoso Tetris. Tamanho sucesso, é claro, renderia uma sequência. Em 1992, chegou o Super Mario Land 2, as 6 moedas douradas, produzido também pela mesma equipe, a Nintendo RD1, contando com novas figuras por trás do jogo, como Hiroji Kiyotaki, um dos graphic designers do jogo e criador de um personagem que marca também sua estreia aqui. E a história lá no manual é: enquanto Mario estava em sua aventura no primeiro jogo, um vilão aproveitou e roubou o castelo do Mario e colocou os habitantes de Mario Land sob seu controle mágico. O intruso que fez isso é um tal de Wario, que tem inveja de Mario desde que os dois eram garotos, que tentava capturar o castelo do Mario várias e várias vezes, e dessa vez ele conseguiu. Espalhou as 6 moedas que protegiam o castelo por toda a Mario Land. Para conseguir abrir o castelo e derrotar o Wario, é preciso coletar então essas 6 moedas. É em Super Mario Land 2 que o Wario faz sua primeira aparição. E Mario tem um castelo e uma ilha particular? A continuação é uma evolução em tanta comparada ao primeiro jogo. Logo de cara somos apresentados à escolha de filas para salvar, feito de um jeito bem interativo, com o Mario escolhendo qual cano vai descer, já mostrando que o gráfico do jogo está maior e mais detalhado, e também com a opção de salvar progresso, recurso que na época era um grande diferencial. E se o primeiro jogo, podemos dizer assim, é uma contraparte do primeiro Super Mario, lá o Super Mario Bros., aqui é uma contraparte do Super Mario World, com direito também a um minimapa que particularmente acho muito mais carismático aqui. Tem os ícones no mapa que já levanta a curiosidade de como serão as fases, que são temáticas dependendo do cenário. E aqui também ainda tem um quê de Mario Land, podemos dizer assim. Inimigos, fases que não se encaixam muito com o que vemos na franquia lá no Nintendinho ou no Super Nintendo. Mas aqui eles são tão carismáticos que a gente abraça essa mudança, com direito a uma fase que é uma estátua do Mario gigante, que na verdade é uma grande brinquedoteca, um pouco perigosa, é verdade, com um chão feito até mesmo com peças de Lego, ou esmilinguido no quintal da Macrozone, até mesmo yokais como Caracasa, na fase temática de Halloween. Na verdade, tá mais temática para os yokais lá da cultura japonesa, que sempre aparecem em alguns jogos. Aqui também podemos escolher a ordem de quais cenários vamos primeiro. Caso a gente acabe agarrando em alguma fase, podemos então explorar outros cenários que também vão guardando ali alguns segredos, fases secretas, que são uma mistura de desafio com bônus. Geralmente nessas fases terão um número alto de moedas a serem coletadas. E aqui tem uma mecânica levemente diferente. Podemos juntar até 999 moedas e depois, se quisermos, gastar tudo no bônus, que aí sim conseguiremos as vidas extras. Há também um contador de inimigos, que ao passar de 99 cairá uma estrela do céu para a chance de pegar mais vidas também. Em questão de gameplay, saem as super bolas do Mario e voltam as bolas de fogo, e um dos meus power-ups favoritos de todos os Super Marios, o Mario Coelho, que tem a função aqui parecida com a do Tanuki ou da capinha. Podemos voar esmagando o botão de pulo, mais diferente dos outros power-ups de voo. Aqui, se pegarmos uma boa velocidade de corrida antes de sair voando, Mario vai ficar bem mais rápido e é só ficar spamando o botão de pulo e cruzar a fase praticamente inteira voando sem maiores dificuldades. Tendo o Mario espacial, que na verdade é só uma roupinha ali para as fases da Space Zone, onde tem a mecânica do pulo flutuante. Mas o que torna o cenário especial é a música. A trilha sonora do jogo já é muito boa, mas quando chegamos na fase do chefe da Space Zone, aí sim temos essa maravilha aqui. Falando do chefe desse cenário é o Tatanga, que já voltou aqui, trazendo uma ligação direta com o primeiro Super Mario Land. E temos outros chefes também bem interessantes, como até mesmo os 3 porquinhos. Isso faria o Mario Lobo Mau? Uma pena que o Tatanga não apareceu mais, né? Seria bem legal ver um easter egg dele lá no Super Mario Galaxy. Os cenários das fases são bonitos e simples. Não teremos paralaxes, layers, fundos extremamente detalhados e muitas vezes usam a temática dos cenários para simplificá-los. Por exemplo, vamos voltar lá nas fases de Halloween.
Quase todas têm um fundo preto para emular a noite, o desconhecido quebrado por uma lamparina na parede ou a iluminação passando pela janela, para lembrar que há algo ali atrás do cenário, mas que não estamos vendo. É uma saída inteligente, mesmo mantendo cenários mais simples, tem detalhes o suficiente para nos sentirmos nos temas de cada cenário. Isso também mantém a qualidade em todos os outros aspectos do jogo, proporcionando uma boa aventura para derrotar o Wario. Em cerca de 2 horas é possível zerar Super Mario Land 2 e fica um gostinho de quero mais, pois o jogo esbanja carisma em todos os seus aspectos. E não seria surpresa um terceiro jogo de Mario Land. A surpresa mesmo ficou na estrela do terceiro jogo. Wario fez sucesso suficiente para já estrelar na sequência, dividindo a série aqui praticamente ao meio. Super Mario Land 3 é o primeiro Wario Land e vice-versa, já que o título do jogo coloca os dois nomes. Uma mudança de 180 graus da equipe da Nintendo RD1. Mas como se trata de uma franquia spin-off para o Game Boy, a liberdade de experimentação foi ainda maior no terceiro jogo. Ou seria o primeiro, já que começa uma nova franquia aqui. Em um dia, Wario estava praticando em ser malvado quando rumores sobre piratas da Ilha da Cozinha roubaram uma estátua gigante da princesa Toadstool, que na época ainda não era a princesa Peach. Mario está procurando por essa estátua também, mas se o Wario encontrá-la primeiro, pode pedir um resgate por ela. Com esse dinheiro e tesouros dos piratas, o Wario poderá ter um castelo ainda maior do que o seu rival Mario. Com a premissa diferente para um protagonista que não é o Mario, o que não falta são novidades aqui. Apesar de manter o estilo artístico do segundo jogo, a aventura de Wario traz novas mecânicas de gameplay. O objetivo principal agora, como explicado no texto do manual, é coletar moedas e tesouros, e tudo será em torno disso, até mesmo passadas fases. Para abrir as saídas de grande maioria das fases, é preciso pagar um pedágio de 10 moedas. Checkpoints também podem ser ativados usando 10 moedas. No final de cada fase, todas essas moedas são levadas para um banco ou um contador que pode chegar no máximo ali de 99.999 moedas. E aqui não é uma mera pontuação, a quantidade final de moedas vai mudar o final do jogo, e isso aumenta muito o fator replay para conseguir o melhor final. Mas essa quantidade toda de moedas pode até assustar um pouco. Para isso, teremos os tesouros para serem coletados também. Em algumas fases, será possível encontrar uma chave que abrirá a sala do tesouro. E aí, dependendo ali, um tesouro vale só ele 7.000 moedas. Um bom adianto, já que normalmente conseguimos 30 moedas, 20, se gastarmos nos checkpoints tantas e tantas moedas, mas coletá-las não garante aí vidas extras. Entre então o ícone de coração, que fará basicamente a mesma função de moedas dos jogos do Mario. Falando em fases, são 7 cenários, como a Praia do Arroz, Castelo Sopa, Terra do Sorvete, seria a Ilha da Cozinha, uma parte dos reinos de Green lá do RPG As Histórias do Reino da Vitamina? E um desses locais até visitamos de novo. Quem é fã de Mario Kart vai logo reconhecer o nome Sherbet Land. Ainda é possível tentar a sorte em minigames no final da fase para dobrar as moedas que conseguimos, mas podemos também ter o azar de perdê-las ali pouco a pouco. No gameplay, o Wario é muito mais bruto, seu principal ataque é a ombrada. É possível também pular na cabeça dos inimigos, como um bom jogo de Super Mario, e para se defender também dos inimigos mais espinhosos, literalmente. E eles sim podem nos dar dano. Pulando em cima da cabeça deles, eles ficarão tontos e é possível agarrar e arremessá-los. Assim como seu rival, o Wario terá também alguns chapéus especiais, como o Jet Wario, que tem a função de peninha, podendo voar por um curto período de tempo, o Bull Wario, onde ficamos ainda mais fortes e podendo prender o chifre no teto, literalmente. Além de uma bundada poderosa no chão que vai tontear todos os inimigos na tela. E o Dragon Wario, que faz as vezes de flor de fogo aqui, sendo mais um lança-chama.
As fases se adaptam a essas mudanças da movimentação do novo protagonista, com blocos escondendo portas, novos inimigos, um level design aqui com bastante verticalização que já tinha aparecido em algumas fases também no segundo jogo, mas aqui temos muito mais sessões, backtracking para acionar switches e revelar novos caminhos nas fases. As fases com o tesouro tendo a chave em uma sala e ter que voltar a algumas partes para encontrar o baú. Toda essa mudança traz consequências. A boa é conseguir inovar no estilo e o objetivo do jogo. O Wario é bem diferente em sua movimentação e dinâmica com o cenário. Já conseguindo essa renovação e nova direção da série para um terceiro jogo. Tanto que aqui é o ponto de divisão entre o final de Super Mario Land e o início do Wario Land. A parte ruim é que o gameplay sofre algumas partes. O sprite do Wario é bem maior e as ombradas às vezes é um pouquinho inconsistente ali com a hitbox dos inimigos. Principalmente ao pular e cair na diagonal em cima de algum inimigo, onde a gente acaba levando o dano no fim das contas. Ainda mais com os inimigos ali que são bem menorzinhos. E às vezes a gente acha que vai acertar, mas acaba caindo na diagonal do inimigo. A hitbox, o sprite maior do Wario às vezes engana bem. E apesar do jogo chegar em 1994, ele teria sido lançado em 1993, como está na tela título, e com apenas um ano de diferença para o segundo jogo, pode ter faltado aí esses ajustes finos para serem acertados em questão de gameplay e hitbox. Atrapalha um pouco, mas não muito também, principalmente vindo com a mentalidade da movimentação do Super Mario Land 2. Mas logo que você entende melhor a mecânica, a movimentação do Wario, isso deixa de ser um problema que incomode ao longo do tempo. Outro fator que retorna aqui é o carisma do jogo, principalmente nos chefes que terão mecânicas únicas em suas batalhas, um minimapa onde teremos pequenas ceninhas bem divertidas quando vamos avançando pelas fases. É uma aventura bem divertida que vale a pena conhecer. O fato de esperar mais uma aventura do Mario no Game Boy e dar de cara com o Wario pode afastar alguns jogadores, mas o rival do encanador consegue carregar bem a responsabilidade de estrelar seu próprio jogo, e as novas empreitadas por tesouros e aventuras de Wario em suas continuações ficará para um outro vídeo. Espero que tenha gostado do vídeo. Se gostou, deixa o like e se inscreva no canal. Nos vemos no próximo. Até lá!